Então nós temos vindo a falar nas últimas 2 semanas e vamos continuar hoje sobre quem é Deus. Nós aprendemos que Deus é um ser tríneo, que Ele é representado por 3 pessoas distintas e inseparáveis uma da outra, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós falamos sobre Deus Pai, as características dele, aquilo que fazem dele Deus, que é a sua omnipotência, omnipresença, omnisciência, a sua divindade, a sua santidade. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar da segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero que vocês saibam uma coisa, tudo aquilo que nós falamos em relação a Deus, tudo aquilo que nós falamos, Jesus também o é. Porque eles são um, ok? Mas tem outras características e o plano que Jesus tem é diferente de Deus. E nós vamos hoje aprender quem é Jesus. E esta pergunta é uma pergunta muito ampla. Quem é Jesus? Se eu fosse a perguntar a cada um de vocês, alguns poderiam falar que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus. E Ele é tudo isso. O melhor livro onde nós podemos buscar quem é Jesus é o livro de João. Porque lá, no livro de João, no Evangelho de João, Ele dá-se a conhecer e Ele fala de si mesmo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então Ele dá-se a conhecer, tem imensos versículos. Olha, só para você ver, Ele é o Verbo divino, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a luz verdadeira, Ele é o unigênito de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Ele é o Filho de Deus, é o Messias, é Jesus de Nazaré, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Filho do homem, Ele é aquele que transforma água em vinho, é o purificador do templo, Ele é o Mestre divino, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é a fonte da água viva, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a luz do mundo, Ele é o libertador de Israel, Ele é o restaurador da vista aos cegos, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o bendito de Israel, Ele é o grande servo, Ele é o caminho, Ele é a videira, Ele é o vencedor, Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, Ele é o mestre que foi traído e negado pelos discípulos, Ele é o Salvador crucificado, o Salvador ressuscitado, Ele é o Senhor Deus, Ele é o Cristo, Ele é o restaurador do discípulo arrependido. Está a ver? Tudo isto no livro de João você vai encontrar que Jesus é. E então, Ele é a segunda pessoa da Trindade. E nós vamos começar por abrir em João 1. E eu gosto que João comece no princípio. No princípio, Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E pode saltar aí para o versículo 14. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vemos, no princípio, Ele era o Verbo, Jesus era o Verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. E o Verbo, Ele fez carne. E como é que Ele se fez carne? Vindo ao mundo, nascido de uma virgem, que mais tarde já não foi virgem, porque ela teve outros filhos, ok? Ela não ficou virgem para sempre. Quando ela concebeu Jesus através do Espírito Santo, ela era virgem. E Ele tomou a forma de um homem, Ele habitou entre nós e Ele viveu uma vida exemplar, como a Bíblia fala, sem pecado. Ele fez a obra que Ele tinha que fazer aqui na terra, Ele completou a sua obra e o completar da sua obra levou-o à cruz. Levou-o a se humilhar a si mesmo até morte de cruz. Mas ele não terminou aí. A obra de Jesus começou na cruz, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
E quando ele expirou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e ele disse, está consumado, está tudo feito. Na terra estava feito, porque ele morreu. Mas ainda tinha 3 dias no inferno para resgatar a chave da morte e do inferno, para que hoje ele possa estar assentado à direita de Deus Pai e que nos dá a nós a liberdade, a oportunidade de estarmos lá sentados juntamente com Ele. Então, se nós formos a pensar quem é Jesus, olhe, e não vou tocar, não sequer vou scratch the surface, não é? E nem sequer vou arranhar a superfície daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é. Porque Ele não tem fim. Como eu disse, as mesmas características que se aplicam a Deus Pai, também se aplicam a Jesus. Ele é eterno. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o primeiro e Ele é o derradeiro. Vocês sabem o que significa alfa e ômega? A gente diz, Ele é o alfa e o ômega. O que isso significa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Era o alfabeto que era conhecido na altura. E para o escritor expressar que Ele é o começo de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas, Ele pegou numa analogia. Quando nós queremos também dar uma ideia ampla, nós não usamos a expressão de A a Z. Você nunca ouviu essa expressão, de A a Z. Então, se a Bíblia hoje fosse escrita por nós diríamos que Ele é A e que Ele é Z. Não soa bem, pois não, mas é isso que quer dizer. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele começa e Ele termina todas as coisas. Tudo começa nele, tudo termina nele. Amém? E então nós vamos ver a pessoa de Jesus, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o caráter de Jesus, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Porque boas notícias, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. Amém? E então a vida de Jesus está muito bem documentada. Ainda que o mundo queira ocultar, queira ofuscar a vida de Jesus, é um facto que está bem documentado. E tão bem documentado está porque toda a gente vive no ano 2017 depois de Cristo. E existe um calendário que foi feito que marcou o nascimento de Jesus. Logo ali, qualquer teoria que diga que Jesus não existe, cai por terra, porque existe um marco histórico. Existe a história antes de Jesus e existe a história depois de Jesus. E eu quero dar uma boa notícia. Na nossa vida tem que haver um marco. Aquilo que Jesus fez, que Ele nasceu, que ele tomou a forma de homem, que Ele foi lá à cruz, dividir a história. Mas eu quero dizer uma coisa, Ele quer dividir a minha história, a sua história. Não só a história da humanidade, porque quando Jesus foi lá à cruz, o propósito não era marcar a história da terra. Compreende? Lá, quando Ele foi lá, não era dividir a história da terra, era dividir a nossa história. Para que no dia em que nós recebamos Jesus, nós possamos dizer, olha, realmente na minha vida há um antes de Jesus e há um depois de Jesus. Todos já têm essa data marcada na sua vida ou não? Já aceitaram Jesus? Então, daqui para a frente, as coisas só podem melhorar. Amém? Com Jesus, daqui para a frente, as coisas só podem melhorar. E se você tem alguma voz na sua mente que lhe diz ao contrário, e digo-lhe já que não é a voz de Deus, não é a voz de Jesus nem do Espírito Santo, é a voz do diabo. Amém? Então Jesus, Ele está no centro da história. A própria história do mundo se divide antes e depois. Ele é o Filho de Deus. E o cristianismo não pode ser comparado a mais nenhum outro culto, porque a pessoa central do cristianismo, ela morreu e ela ressuscitou. Mais nenhuma outra religião, mais nenhum outro culto, mais nenhum outro credo ou crença é como acreditar em Jesus. Amém? Então, um segredo que eu quero dar, e tu começares a entrar naquilo que é a pessoa de Jesus. Jesus, Ele foi 100% homem. E Ele foi 100% Deus. Eu, quando era miúdo, pensava, Ele era 50% homem e 50% Deus. Não. Ele era 100% homem e Ele era 100% Deus. Como é que nós compreendemos isto?
pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos traz luz à sua palavra, e ele é assim. Nós vimos em João, ele era Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele se fez carne, e ele continuou a ser Deus, e sendo carne, ele foi 100% homem. A Bíblia fala que ele teve que aprender a obediência pelas coisas que padeceu. E quando nós dizemos que Jesus era 100% homem, o que quer dizer? Significa que ele teve frio, significa que ele teve emoções, significa que ele precisou dormir, ele precisou descansar, ele precisou de comer, ele passou por tentações. E a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou, ele era o homem perfeito. É claro que olhando para nós e pensar no homem perfeito, a gente pensar no nosso marido e pensar num homem perfeito. A gente pensar na nossa mulher e pensar que ela é uma mulher perfeita. É difícil de compreender, não é? Mas Jesus, ele era perfeito. Ele era um homem perfeito. E você pode estar a pensar, será que Jesus era bonito? Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar do seu caráter. Ele era puro. Ele veio a esta terra, ele se fez igual a mim e igual a si, porque se assim não fosse, como é que ele poderia interceder por nós? Como é que ele ia perfeitamente compreender as nossas dores, os nossos anseios, as nossas dificuldades, se ele próprio não tivesse passado? Ele precisava, não ele que precisava, na realidade era nós que precisávamos de alguém que viesse a esta terra, que fosse feito igual a nós, para ser o nosso substituto na nossa dor. Porque foi isso que Jesus fez. Ele foi nosso substituto na nossa dor, na nossa morte, na nossa doença. Ele foi o nosso substituto. Amém? Então nós já lemos em João 1,14. Se você quiser reforçar, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Este é o maior mistério do cristianismo. Porque aquilo que eles querem tentar denegrir é que Jesus não era Deus, mas ele é Deus. E você ficaria surpreendido de quantas pessoas acreditam em Jesus, mas não acreditam que ele é Deus. Mas ele é Deus. Abre comigo em Mateus 1,18. Se você vai ficando com alguma dúvida em relação a esta reunião, Mateus 1,18, aproveite para no fim perguntar. Onde é que está? Mateus 1,18. Eu acho curioso que aqui, Mateus, ao escrever o Evangelho, ele foi muito simples. E mas quando as pessoas perguntam, mas como é que foi o nascimento de Jesus? E veja como está aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está a ver? Foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido no Espírito Santo. Está a ver? E termina. Termina, ponto final, parágrafo. Ele passa para outro versículo. O nascimento de Jesus foi assim. Está a ver? Não tem que inventar mais nada. Quando alguém havia perguntar, mas como é que foi? Isso é mesmo verdade, mas ela como é que ela concebeu pelo Espírito Santo? Eu não sei como é que foi, mas aqui a Bíblia fala, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de juntar, achou-se ter concebido no Espírito Santo. Ponto final, parágrafo. Foi assim o nascimento de Jesus. Ele tornou-se homem. Ele foi uma criança. Você que imagina Jesus em criança. Imagina Jesus... criação, eu dizia, quero fofo. Que é como a minha filha dizia. Imagine Jesus em criança. É difícil de imaginar, não é? Porque nós imaginamos sempre Jesus, ele era Deus. Sim, mas ele foi uma criança. Ele fez cocó nas cuecas. E ele fez xixi nas cuecas. Não é verdade? E neste não é nenhuma dizia, Jesus. Não, é verdade, ele foi uma criança. De certeza que ele teve dores para os dentes nascerem. De certeza que Maria passou alguma noite sem dormir porque Jesus estava rabugento. De certeza absoluta, porque ele foi 100% homem. E vamos começar a pensar na Bíblia como ela é. Ele perdeu-se dos pais. Sabia. Só que ele perdeu-se não foi para se esconder no meio de uma roupa. Não, na Zara. Como o Daniel fez. Ele foi para o templo.
ensinar os fariseus. E a Bíblia diz que eles admiravam-se porque ele falava como quem tinha autoridade. Ele comia, claro que comia. E, então nós vimos no Evangelho como é que resume isto, e Paulo depois ainda escreve sobre isto. Abre aí em Gálatas. Gálatas 4. E nós o que estamos aqui a ver, para você perceber o contexto do versículo que nós estamos a ler, é que Jesus era 100% homem. Então diz assim em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Se nasce da mulher é o quê? É humano, é homem. Homem no sentido grande da palavra, ok? Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então que fique este assunto bem arrumado, é que Deus, Jesus, era 100% homem. Ele era 100% Deus. Disto nós não temos qualquer dúvida. Amém? Então passamos para o segundo tema, a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é um com o Pai, Ele é um com o Espírito Santo de Deus. Então, mas Ele dentro de si, vai de encontro àquilo que falamos no ponto anterior, Ele possuía duas naturezas. Ele possuía a natureza divina e Ele possuía a natureza humana. E Ele teve que subjugar a natureza humana, como nós temos que fazer, à natureza divina. Não tem diferença nenhuma. Porventura nós não precisamos subjugar a nossa carne. E porventura nós não somos também seres espirituais. Ah, pois é. É porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Você que sabe, nós não somos Deus, mas assim como Jesus era espírito, e Ele era carne, e Ele era Deus, e Ele era homem, nós somos espírito e nós somos carne. E a Bíblia fala que a carne luta com o espírito, e o espírito luta contra a carne, para que um faça o que o outro não quer. E essa luta, há tempos na nossa vida, há momentos na nossa vida em que essa luta se acentua. E quando essa luta se acentuar, o que é que nós vamos fazer? Vamos desistir. Vamos lançar a toalha ao chão e não quero brincar mais ao pai e à mãe? Não, irmão. Quando a luta entre a carne e o espírito, ela se acentua, nós que somos espirituais temos que fazer com que o nosso espírito vença a nossa carne. Mas é na nossa força? Não, não é na nossa força. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus entre nós precisamos da palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus, para que assim como Jesus, sendo homem, em tudo foi tentado, mas não pecou, nós possamos viver uma vida livre de pecado. É possível? É. É claro que temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas também é verdade que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, se não me engano, ou 5,7, que nós somos uma nova criatura. O que era velho já passou, tudo se fez de novo. Você não é mais pecador. Ainda peca, se calhar peca bastante, como também eu. Mas a nossa natureza foi retirada. A natureza velha foi retirada. Temos uma nova criatura dentro de nós que temos que viver à imagem e semelhança de Jesus. Fazer o que Ele fez. Amar como Ele amou. Ter compaixão como Ele tem compaixão. Perdoar como Ele perdoou. Essa é a vivência de um cristão, é essa. É viver uma vida o mais parecida com Jesus possível. Quem é que quer ser como Jesus? Eu quero. Eu quero ser como Jesus. E Jesus não era falso, irmão. Jesus não era hipócrita. Jesus não era sádico. Ele não era fingido, ele era puro em todo o seu ser. E esse deve ser o nosso alvo. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, não que eu julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixo tudo o que ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Olhando para quem? Para Jesus. Amém? Então, Ele é Deus. Vamos abrir em 1 João 5,20. Quero dar o maior número de versículos possível para você confirmar pela sua Bíblia que isto que eu estou a dizer é a verdade, é a palavra de Deus, está escrito. Você pode tirar as suas dúvidas, você pode mostrar a alguém. E a palavra de Deus é o tira-teimas. Amém? 1 João 5,20 é um versículo que eu gosto muito.
E diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está a ver? Aqui o apóstolo Paulo estava a dizer, olha, nós sabemos que o Filho de Deus já veio, sabemos que Ele já nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro, nisso estamos, isto é, no seu Filho. Ou seja, ele está aqui, ele está a fazer várias declarações em relação a Jesus. Ele está a dizer que Ele é o Filho de Deus, Ele está a dizer que Ele é verdadeiro, Ele está a dizer que Ele é Jesus Cristo, Ele está a dizer que Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. 5 declarações que num versículo só se fazem em relação a Jesus. Então quem é Jesus? Olha, Ele é Filho de Deus, Ele é verdadeiro, Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus é Deus. Quando você tiver dúvida, quando alguém disser, não, mas Jesus foi um profeta, Ele foi um bom homem, sim, não, Jesus é Deus. Pode sublinhar esse versículo, tenho este versículo aqui apontado. Nisto estamos, naquilo que é verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Não tem dúvida em relação a este assunto? Então Jesus é Deus. Amém? Outro versículo para que você possa cimentar bem isto. Hebreus 1. Hebreus 1 no versículo 1. Eu quero dar um conselho assim, irmão, que eu estou a aprender a ler a Bíblia. Quem é que está no processo de aprender a ler a Bíblia? A cada dia, irmão. Quando você estiver a ler um versículo, você que leia para trás, leia para a frente, aprenda o contexto que é que estamos a dizer, para que a gente não ensine coisas erradas. Para que a gente não ensine coisas erradas, porque a palavra de Deus não é de confusão. Vamos ler do versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como é que Ele falava antigamente? Pelos profetas, e a nós, veja, Ele está a fazer uma comparação, uma distinção, que antigamente Deus falava através dos profetas, aos pais, aos patriarcas. É isso que está a falar, é isso o contexto. Ele diz, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, o Filho, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui nós vimos que Jesus era a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus. Ele é Deus, Ele é igual a Deus. Amém? Então, Filipenses 2, gosto muito deste versículo, é aqueles versículos que eu sei de cor e salteado, já sei desde que eu me lembro de ser gente, e você precisa de saber também. Ainda não sabia ler e já sabia, está aqui quem me criou e que sabe melhor do que eu. Filipenses 2, e nós vamos ver que Deus, Ele era Deus, Ele esvaziou-se para nós aglomerarmos aqui que Ele era Deus e que Ele foi homem e era Deus e é... Filipenses 2, 5. Olha, para você ver, este é mais um versículo na minha Bíblia, está todo sublinhado, irmão. Está não só a caneta, mas com cor, está a ver? Porque é daqueles versículos que nós precisamos de saber. Diz assim, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Se você for a ler o contexto, ele está a falar de consolação, de comunhão, ele está a falar de amor, de ânimo. Ele diz que é para nós não fazermos nada por contenda ou por vanglória, mas com humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. E nesta exortação que ele estava a dar a nós, a igreja, para nós nos considerarmos uns aos outros inferiores ao outro, ele dá um exemplo de Jesus. Está a ver? Porque o nosso exemplo é Jesus. E veja no versículo, podemos até ler do versículo 3 para você perceber o contexto.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Diga humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. E depois ele faz uma comparação e diz, da mesma sorte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de humildade. Podemos aqui acrescentar, porque é isso que está a dizer. Ele está a fazer referência ao versículo 3, que fazia por tudo por humildade. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não pensou, bem, então eu sou Deus, eu agora vou me eliminar a mim mesmo, vou deixar de ser Deus. Não, ele não tomou esse facto por garantido. Ele não tomou o facto de ser Deus como uma desculpa para não se tornar igual a nós, porque ele precisava de se tornar igual a nós para que o plano de Deus se cumprisse na sua vida. Por amor de mim e por amor de si, ele precisou de se humilhar assim tanto, irmão. Porque estamos a falar de humildade, estamos ou não estamos? E Jesus Cristo, ele se humilhou, e ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Está a fazer referência a Sêmea, que é para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Ele tomou a forma de servo, não ostentou o facto de ser Deus, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se você for a ver, isto é uma escada descendente. Ele era Deus. E depois ele aniquilou-se, tomou a forma de servo, fez semelhante aos homens, ele está a descer cada vez mais fundo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até à morte e morte de cruz. Ou seja, ele chegou ali ao fundo do poço. Você consegue ver a escada descendente ou não? Ele era Deus, aniquilou-se até à morte e morte de cruz. Pelo que também, agora ele começa a ser exaltado. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Ele é o Senhor, Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Veja que ele faz distinção entre o Senhor Jesus, Deus Jesus e Deus Pai. Mas Ele era Deus. Amém? Glória a Deus. O caráter de Jesus. Olha, aqui, irmão, o caráter de Jesus, se nós passarmos tempo aqui, claro que eu estou a dar só assim uma pincelada na pessoa de Jesus, mas Ele era puro, irmão. Ele era puro em todo o seu caráter. Ele não julgava com indecência. Mas, olha, eu não quero falar. Eu quero que seja a Bíblia a falar. Amém? Hebreus 7. Porque está tudo tão bem explicado na Bíblia, porque é que eu vou multiplicar palavras se a Bíblia tudo diz? Hebreus 7, 26. Diz assim. Diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, Hebreus 7, 26. Foi isso que disse, não foi? Pode ser até no 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto é Jesus, é Ele que Ele faz por nós. Porque nos convinha, ou seja, nos convinha a nós, não era a Ele. Nos convinha a nós, tal sumo sacerdote, e aqui nós vemos o caráter de Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Está a ver? Ele andava no meio dos pecadores, mas ele era separado. O estilo de vida que ele levava não era igual ao dos pecadores. E nós precisamos de compreender isto, o que significa. Separado dos pecadores não significa que ele não se mostrava com a ralé. Está a ver? E nós precisamos compreender o caráter de Jesus para que nós possamos ser igual a Ele. Quando diz aqui que Ele era separado dos pecadores, não era que Ele andava no papamóvel e que ninguém podia tocar nele. Mas Ele tinha um estilo de vida que o separava, que o distinguia dos demais. Por isso é que eles ficavam admirados quando Ele falava, porque Ele falava como quem tinha autoridade. Por isso, quando Ele passava,
os demónios não suportavam. Ele passava lá no meio da prostituta e ele, Jesus com a prostituta, era o que os fariseus falavam. Mas o que é que a presença dele fez ao pé da prostituta? Levou ao arrependimento. O que é que a presença de Jesus fez na vida de Zaqueu? Levou ao arrependimento. E a nossa vida tem que ser como a de Jesus, irmão. Nós temos que levar um estilo de vida separado dos pecadores, mas nós vivemos no meio deles. Como é que nós vamos viver separados? Vamos ser arrebatados todos, é? Como a irmã Georgina disse que a minha mãe tinha sido arrebatada há pouco. E fiquei chateada. Mas está a ver, como é que nós vamos viver uma vida no meio dos pecadores e ainda assim ser luz para eles? É o nosso estilo de vida. No seu trabalho você tem que marcar a diferença, irmão. Na sua casa você tem que marcar a diferença. E aí você vai ser separado dos pecadores, porque há uma linha que separa. Está a ver? Há uma linha que separa a sua vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de estar, dos demais que não têm Jesus. Pois, diga, eu sou de Jesus. É. Ele diz assim, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Está a ver? Este é o verdadeiro caráter de Jesus. Ele era santo. Ele era puro em todos os seus pensamentos. E você pode abrir aí mais um versículo. 1 de Pedro. 1 de Pedro 2. A palavra de Deus é espetacular. E mais uma vez, eu poderia ir aqui para o versículo, mas eu estou a ficar chata, irmão. Eu estou a ficar chata porque eu tenho que ler mais a Bíblia e falar menos. E eu poderia ir aqui logo para o versículo que me interessa, mas mais uma vez eu vou ler a partir do versículo 18. Porque o contexto, mais uma vez, ele está a fazer uma comparação da nossa vida com aquilo que era a vida de Jesus. Diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Já começa mal. 1 de Pedro 2, 18. Já começa mal para nós. Estão lá ou não? 1 de Pedro 2, 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ok? Vamos compreender o que ele está a dizer? Então, se vocês portam-se mal, se vocês bebem e depois vão conduzir e são apanhados, que glória é essa? Vocês serem apanhados e levar uma multa. Vamos passar para os nossos dias, é ou não é? É isso que está a dizer, se vocês levam uma vida de pecado e são repreendidos ou sofrem as consequências do vosso pecado, que glória é essa? E depois ele diz assim, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Está a ver? Se nós tivermos uma vida diante de Deus, vai haver vezes em que nós vamos ser enganados, vamos ser roubados, vamos ser afligidos. Mas se a nossa consciência para com os servos, com os nossos patrões, com aqueles que estão em eminência sobre nós, se a nossa consciência para com Deus, a conduta para com eles for digna, a Bíblia diz que há glória nisso. Mas a gente não quer esta glória. Quem é que quer esta glória? Quem é que quer a glória de ser ofendido? Quem é que quer a glória de ser... Está a ver? Mas é o que Jesus está a dizer. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Oh my God! Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E depois ele começa a dizer qual foi o exemplo que Jesus nos deixou. Ele diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, mais uma vez Jesus, quando o injuriavam, quando o ofendiam, quando o magoavam, quando eram injustos com ele, não o injuriava. Ele não pagava com a mesma moeda, irmão. Estamos a falar do caráter de Jesus, e o caráter de Jesus é sempre usado como referência para comparar com o nosso próprio caráter.
Porque diz que se trata o cristianismo. Nós estamos a aprender quem é Jesus para quê? Só para saber quem é Jesus? Claro que não. O facto de nós estarmos aqui a investir o nosso tempo para saber quem é Jesus é porque Jesus é o nosso exemplo. É para nós sermos mais como Ele. Quando o injuriava, não o injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mesmo tu vais ver o que eu vou-te fazer. Qual era o exemplo de Jesus? Quando ele padecia, quando ele sofria, quando ele era injuriado, ele não ameaçava. Ele não usava da sua posição como Deus para ameaçar. E ele está a dizer que é assim que nós devemos ser. No versículo 21, para que siga, deixou-nos o exemplo, diz, Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmão, se você tem sido magoado, ainda que injustamente, se você tem sido ofendido, entregue-se àquele que julga justamente, porque nós não somos justos no nosso julgamento, mas Deus é. Nós não somos justos no nosso julgamento porque nós somos falhos, nós somos falíveis, nós somos humanos. Mas Deus é. E quando você está numa situação de dor, em que você é injuriado, em que você é ameaçado, não faça nada por vanglória. Entregue-se àquilo que julga justamente. E depois, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Fostes sarados. Então existe um padrão de vida que Jesus deixou e nós estamos a ver no seu caráter, estamos a ver na sua divindade, estamos a ver na sua humanidade, que em tudo há exemplo para a nossa vida também. Espetacular, não é? Espetacular. Você que vai para casa e você que sublinha este versículo, trabalho para casa, para todos. Voltar a ler, quando chegar a casa, 1 de Pedro 2, de 18 até o 24. 20 vezes. 20 vezes? Eu vou estar sempre a ler a mesma coisa. Cada vez que você ler, é um bocadinho mais que você aprende. Então, a obra de Jesus Cristo. Então, entendemos por obra de Jesus. Olha, acho que vou deixar isto para a semana. É mesmo. Vou deixar para a semana, senão não vou conseguir acabar. E é importante a obra dele. Nós demos 2 quartas-feiras a falar de Deus Pai. Damos 2 quartas-feiras a falar de Jesus. E depois, se calhar, falamos do Espírito Santo, já agora, que depois não ficar manco. Se é um ser trino, então vamos falar dos 3. Amém? Então, olha, significa que pelo menos mais 3 quartas-feiras vocês vão ter que maturar. Pode ser ou não? Ora, glória a Deus. Quero dar oportunidade agora, perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não se sente, ninguém preparou que a gente vai ficar triste. Não, se não tem pergunta, não há problema. Mas é assim, a intenção de nós fazermos este tempo de perguntas e respostas é uma só. É você, durante a semana, buscar a Deus, lendo a palavra, e se houver alguma coisa que você não entendeu, você procura ajuda. Porque assim, eu não vou ficar triste se ninguém tiver alguma pergunta para fazer. Mas eu fico triste porque se ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, significa que ninguém leu a Bíblia. Eu vou contar uma anedota, posso contar? Uma anedota santa, ok? Que tem piada, mas não tem piada nenhuma. Não, tem graça, mas não tem piada nenhuma. Então era um casal de pastores novos. Alguns já viram esta piada, que eu achei tanta piada que contei no domingo, em casa da minha mãe, mas pronto, vocês façam-se novas, está bem? Então era um casal de pastores que começou a pastorear uma igreja. Era um casal novo. E havia lá aqueles irmãos assim, mais antigos da igreja, não é? Que estavam em todas. Aquele irmão que está sempre disponível para tudo. E o que é que esse casal fez? Lá entre marido e mulher, olha, vamos convidar os pastores para ir lá à nossa casa jantar. E então, assim fizeram. Pastor, tínhamos muito prazer que você viesse à nossa casa jantar, lá no próximo domingo, depois da reunião, pode ser? E então o pastor, tudo comovido, sim, graças a Deus, sim, vamos lá, glória a Deus, obrigado pelo convite. E foram.
E pronto, jantaram, não sei o quê, beberam um copo de vinho e depois beberam o moscatel no fim. Isto sou eu a inventar. E lá se foram embora. Acabou o jantar, foram embora. A irmã que ficou em casa a arrumar a louça, faltou. Qual? Sim. Sim. Mas a irmã era muito espiritual e ela tinha Bíblias assim espalhadas pela sala, que era para o pastor ver que ela era muito espiritual. Ok? E então, lá eles foram embora, e a irmã foi lavar a louça, ela começou a lavar, depois começou a polir, que ela tinha posto os talheres de prata, foi assim mesmo do melhor. Ela começou a polir, no final, 4 colheres, 4 facas, 3 garfos, falta um garfo. Lá procurou, não encontrou o garfo. E ela ficou tão ofendida, disse para o marido, o pastor roubou-nos o garfo. Como é que é possível o pastor roubou-nos o garfo? E ela ficou muito perturbada, mas pronto, a irmãzinha era boa pessoa, ela lá perdoou e esqueceu aquilo. Passado um ano, esqueceu, mas ficou sempre a remoer. Passado um ano, ela voltou a convidar o pastor para ir lá à casa. Só que ela estava com uma pulga atrás do horário. Ela tinha que saber o que aconteceu ao raio do garfo. Sim, era uma faca. Era uma faca, na verdade. Não importa. Chega lá, estava ao meio do jantar, quando o ambiente já estava assim mais descontraído, disse, pastor, desculpa lá, mas eu vou ter que fazer uma pergunta. Lembra-se há um ano atrás, quando você esteve aqui? Sim, lembro, irmã. Então, você por acaso não levou a minha faca para casa? Levou. E o pastor disse assim, não, irmã, eu a escondi dentro da sua Bíblia. Está a ver? Ela teve um ano que não abria a Bíblia. E o pastor apanhou. Eu vou começar a visitar algumas casas e vou fazer o mesmo. Para ver qual de vocês é que está a ler a Bíblia.